Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Em Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Tinha pouco tempo que ele tinha chegado de Itália com Priscila, a sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio tinha mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou por ficar ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e tentava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedónia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: "Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. As responsabilidades não serão minhas. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus." Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor. E todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: "Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém poderá fazer-te nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas." E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Gálio se tornou o governador da província de Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo. Eles agarraram-no, levaram-no ao tribunal e disseram ao governador: "Este homem quer convencer o povo a adorar Deus de um modo que é contra a nossa lei." Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: "Judeus, se isto fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas, como é só uma questão de palavras, de nomes e da vossa própria lei, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos." Em seguida, expulsou-os do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e açoitaram-no diante do tribunal. Porém Gálio não se importou com isso. A volta para Antioquia. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois despediu-se deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar, em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que tinha cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então pediram-lhes que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis. E quando foi embora disse: "Eu voltarei se Deus quiser." Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. A terceira viagem missionária de Paulo. Apolo em Éfeso e Corinto. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora, atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para o outro e animando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas.
Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido, Áquila, ouviram-no falar. Então levaram-no para a casa deles e explicaram-lhe melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província de Acaia, os cristãos de Éfeso animaram-no e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus tinham crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas de que Jesus é o Messias.